Ok, então vamos lá, aula 22, vamos continuar falando aqui de hashing, certo? E hashing é como, só repetindo o que nos trouxe até aqui. A gente começou vendo ordenação, depois no final a gente viu que ordenação, depois a gente viu busca e ordenação ajuda na busca, a busca é uma operação muito importante, a gente viu como que é legal a gente conseguir busca em log, em odd log n, a gente tinha que ter inserção também em odd log n e remoção em odd log n, e a gente fez isso com árvores, aí usando árvores AVL, e aí por fim eu falei que em alguns casos a busca é tão importante, mas tão importante que você gostaria de fazer ela em odd 1, não em odd log, certo? Ou log log. Então, isso aí com isso a gente caiu em hashing, tá? Então, o que a gente vai ver hoje, na verdade, o hashing, basicamente, o que a gente viu de conceitual já está valendo lá. O que a gente vai ver hoje é algumas características especiais na hora que a gente está cuidando para definir uma boa hashing, tá? Então, primeira coisa, bem, o Bruno vai ajudar. Deixa eu colocar aqui na tela. A primeira coisa é o seguinte. A gente tem que... Vamos só pegar algumas coisas aqui. Deixa eu pegar bem grande. Na hora que a gente está falando do... Opa, foi demais. Na hora que a gente está trabalhando aqui com a hashing, a gente tem aquela função, né? Aquela função hashing, que é a função que você recebe um K, e aí você vai retornar algum valor, tá? Nós vimos na aula passada que a forma mais genérica de você fazer isso é você ter um K, que é a chave que você está procurando, e o I, que é a tentativa, né? Para que a gente usa esse I, Bruno? A gente usou ele no tratamento de colisões, Exato. É o que a no gente... linear e no quadrático. E No duplo também. no hash duplo também, né? Porque na verdade o que a gente faz? A gente vai fazer o K mod, por exemplo, vamos fazer o hash duplo que eu falo que é uma forma legal, vezes o I vezes o hash, o segundo hash de K, tudo isso módulo M, certo? Onde o M é a minha capacidade, certo? Então só relembrando, isso aqui é uma fórmula bem... Opa, aqui não é mod, aqui é mais, certo? Isso aqui é uma fórmula bem genérica e ela funciona na maior parte dos casos, tá? Só que ela tem alguns pontos fracos na hora que você está fazendo ela com isso. A primeira coisa, qual é o primeiro ponto fraco dela? O ponto fraco dela é que ela é passível de ser explorada, certo? Ela é passível de ser explorada. Então, em que sentido? No sentido de que se você vai usar essa hashing do jeito que está aqui, se o cara conseguir descobrir, por exemplo, qual é o valor desse M aqui, ele consegue garantir que vai ter muita colisão, porque ele consegue jogar, ele consegue montar os Ks de tal forma que, pelo menos na primeira tentativa, todo mundo dê pelo menos uma colisão, certo? O hash duplo vai garantir que vai ter essa segunda colisão, vai ser um pouco mais rara, não vai ser sempre, vai sempre dar colisão na hora que vai fazer a segunda tentativa, mas vai dar bastante colisão. Isso daí, inclusive, é a justificativa para usar o hash duplo, porque se você não usa hash duplo e você usa, por exemplo, um quadrático aqui, se o cara conseguir fazer da primeira colisão, isso aqui vai dar colisão todas as outras tentativas. A tentativa 0, 1, 2, 3, todas elas vão dar colisão, uma em cima da outra, e aí rapidamente a sua hashing que você estava querendo ter o odd 1 vai dar odd n, e aí é uma tragédia. O odd n para busca é muito ruim, porque se você fizer isso daí, facilmente você fica numa situação que não dá para garantir o desempenho, tá? O que a gente vai ver agora é o seguinte, primeira coisa é esse M aqui. A gente falou bastante sobre isso daqui, mas é só bom para deixar registrado. Uma propriedade que é legal para o M, bem, qual que é uma propriedade legal para o M que a gente já tem falado algumas vezes? Bruno? Ele tem Qual que é? ser Isso, exatamente. Ele tem que ser primo, pri. tá? Por que a propriedade de ser primo é interessante ou importante? Porque quando o número é primo, ele evita a possibilidade de, na hora que eu estou fazendo por exemplo, esse hash duplo, esse segundo hash, pulando aqui, ele evita a possibilidade
de você ficar ignorando algumas posições, certo? Ignorando algumas posições do seu vetor. Então, na hora que você está fazendo lá a sua sondagem, o fato do M ser primo vai garantir que você vai passar por todas as opções, tentar todas as posições. Se o seu M não for primo, você tem a possibilidade de que quando você está fazendo a sondagem, você só vai pular em um subconjunto das chaves. Você vai ter chaves que você não vai conseguir atender, tá? Então, o M ser primo é uma coisa importante, tá? Agora, o que a gente vai ver, mais no nível conceitual do que no nível prático mesmo, é o seguinte. Imagine que eu vou querer uma hashing que seja muito, muito boa, certo? Então, eu quero vamos tentar pensar assim. Qual é a propriedade de uma função hashing muito boa? O que a gente esperaria que essa função hashing me desse? Então imagine o seguinte, imagine que eu tenho dois Ks, eu tenho o K1 e o K2, eles são chaves, certo? K1 e K2 são chaves. E aí eu vou aplicar o hashing no K1 e vou aplicar o hashing no K2, no teste 0. Imagine o seguinte, imagine que você é o rei da função hashing. O que você espera que vai acontecer na hora que eu aplicar o hashing no K1 e o hashing no K2, Bruno? Que eles sejam diferentes. Que eles sejam diferentes. Isso daí seria o perfeito. Quando você garante que são sempre diferentes, vou colocar na linha de baixo, sempre diferentes, bem, avisa quando você não conseguir ver mais o texto, tá? Quando eles são sempre diferentes, aí a gente tem um nome para uma função hashing que garante, não é que aconteceu, não, ele garante, vai ser sempre diferente. Quando eu aplicar o hash do K1 e o hash no K2, o resultado vai ser sempre diferente. Que tipo de hashing é esse? Bruno? Perfeito. Exatamente. É o hash perfeito. Tá? Como eu falei também na aula passada, a nomenclatura de hashing não é lá muito... Eu não acho muito consistente. Não sei quem foi que bolou essa nomenclatura, mas ela não é lá muito consistente não, tá? Na minha opinião. Esse aqui seria um hashing perfeito. Mas existe um outro conceito que é importante, que é o seguinte. Bem, ok, hashing perfeito é possível, mas você tem as entradas... Só é possível quando você conhece todas as possíveis chaves de antemão, aí você consegue montar um hashing perfeito. Mas imagine que não, você não consegue saber todas os hashings, todas as chaves de antemão. Você tem que estar preparado para as chaves entrando, chaves saindo, chaves novas aparecendo. Então, eu não consigo garantir que as duas chaves diferentes, elas vão me dar hashes diferentes. Então, a gente vai para a próxima coisa. Ela não é sempre diferente, mas ela algumas vezes ela é igual. Vamos colocar assim, algumas vezes são iguais. Certo? Bem, aí já deixou de ser perfeito, mas aí a gente tem a seguinte situação. Cada chave vai ser mapeado num valor que vai de 0 até m menos 1. Concorda? É isso, não é? Uhum. Cada valor que eu pegar lá, cada k que eu pegar, vai me dar um valor entre 0 e m menos 1. Então, se eu estou falando para você que algumas vezes vai acontecer de ter colisão, o que eu espero agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer uma notação, vou inventar uma notação aqui, mas vai ser o seguinte, ó. Vai ser a probabilidade de que o hash do K1, 0, deixa eu colocar na linha de baixo, é igual a o hashing do K2, 0, ela é menor ou igual a 1 sobre m. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? O que eu estou dizendo assim, a chance... Não, eu não garanto para você que na hora que eu fizer o hashing do K1 e fizer o hashing do K2, eu não garanto para você que eles vão ser diferentes.
Mas a chance deles serem iguais é exatamente a mesma chance de que se você pegasse dois números quaisquer, naquele conjunto de números lá, e esses números forem iguais. Se você tivesse feito dois sorteios, seria mais ou menos assim. Imagine que eu pedisse para o Enzo sortear um número entre 1 e 100. E o Maurício sorteia um número entre 1 e 100. Eles usam a técnica que eles quiserem. O Bruno tem que dizer qual que é a chance dos números que deles sortearem serem iguais. É 1 em 100. É 1 em 100. Agora imagine, por exemplo, que, sei lá, o Gustavo vai selecionar um número, o número ele vai estar entre 1 e 500. E aí a Mariana vai selecionar um número e o número vai estar entre 1 e 500. Qual que é a chance de um desses dois números serem iguais? Desses dois números serem iguais? 1 sobre 500. 1 em 500, 1 sobre 500. Certo? Então, o que tem nessa maneira de você selecionar? Você está dizendo assim, você está dizendo que a chance de dois caras caírem no mesmo lugar é basicamente a mesma chance de você fazer um sorteio aleatório. E aí não tem como você melhorar isso. Não tem como você melhorar isso. Porque você está fazendo o melhor que você pode dentro daquelas chaves que você tem. Se você tem mais chaves do que posições, você só tem M posições, a chance do cara cair dois na mesma posição, ela é proporcional ao tamanho do M. Quando você tem essa propriedade, entenderam qual que é a propriedade? A propriedade é, o hashing, ele não tem nenhum viés. A chance de eu pegar dois caras e esses dois caras caírem na mesma posição é a mesma chance de eu pedir para duas pessoas aleatórias sortearem números e esse número bater. É a mesma coisa do pela... deixa eu parar a gravação aqui, só um minutinho. Bem, voltemos. Ok, então na verdade o ponto principal aqui é você quer um cara cuja chance deles repetirem, eles coincidirem, seja proporcional à quantidade de opções que você tem, que é o meu M, que é a minha capacidade. Tá? Ok, como eu falei, esse negócio aqui é confuso. E aí eu pergunto, cara, esse daqui, onde tem todo mundo sempre diferente, é um hash perfeito. Como que a gente chamaria um hashing que tem essa propriedade? A propriedade de que duas chaves quaisquer diferentes têm uma chance proporcional a 1 sobre a capacidade de caírem no mesmo lugar. Hashing inverso, sei lá. Hashing o quê? Inverso? Inverso. Nada a ver, cara. Mas tudo bem, eu acho que o nome real não é melhor que esse, não. Vai lá. Você falou que ele era esquisito? Semi-perfeito. Hash semi-perfeito. Também hash não. mais que perfeito. Também não. Não é hash semi-perfeito, não. Quero mais chutes aí. Alguém tem mais? Hash show de bola. Não, também não. Hash bodichola. Melhor ainda. Alguém tem mais algum nome aí? Pra gente tentar? Deixa quieto, né? Chama hashing universal. Não me pergunte. Não me pergunte, eu não faço ideia por quê. Chama hashing universal, tá? Que nome esquisito. É um nome esquisito, cara, é um nome esquisito. Mas ele te dá essa propriedade aqui, é um hashing que te dá essa propriedade aqui. Eu nunca chutaria isso. Se alguém fala assim, você tem um hashing universal? Posso fazer um hashing universal para você, mas eu não faria isso daqui, não procuraria isso daqui como sendo a propriedade do hashing universal. Tá? Mas é isso. Se você consegue garantir que o seu hashing te dá isso daqui, você tem um hashing universal. Tá? E para falar a verdade, quando você tem o hashing universal, meio que você chegou no limite. Não tem muito mais o que você pode esperar para aquele M. A única coisa que você pode fazer para melhorar, aí tudo bem. Você começou a ter colisão, você tem duas fontes de colisão. Acho que é a última coisa para a gente falar nesse vídeo aqui. Tem duas possibilidades de colisão, Bruno. Quais seriam as duas possibilidades? Uma possibilidade é você ter a função hashing mal feita.
certo? Imagina que você fez uma função hashing, é muito mal feita. Tipo assim, ó, é uma função hashing que ela pega... vamos fazer o seguinte, ó. A função hashing, ela pega... ela mapeia os meses do ano na última letra do mês. Então, janeiro ela mapeia em O, fevereiro ela mapeia em O, março ela mapeia em O, abril ela mapeia em L, maio, péssimo. Ou a primeira letra. Se você pegar a primeira letra, vai ser janeiro no J, fevereiro no V, depois M, depois A, depois M, depois J, depois A. Bem, tudo bem, você fez a sua hashing o resultado da sua hashing é a primeira letra do nome, por exemplo. Péssima coisa, péssima ideia, entendeu? E isso daí vai te dar colisão. Essa é uma fonte de colisão, certo? Você pode ter colisão porque você montou a hashing mal feita. Agora, se você tiver uma hashing boa, uma hashing, vou dizer assim, uma hashing universal, ainda assim você pode ter colisão. Qual que é a fonte de colisão nesse caso, Bruno? Talvez a capacidade pequena? Exatamente. A capacidade é pequena para a quantidade de elementos que você está colocando. Você tem lá o seu... Imagina o seguinte, ó, imagine que cada vez que você coloca um elemento, você tem uma chance em 1 sobre m, uma chance em m de ter colisão. Você começa a colocar muitos elementos, esse é uma chance em m, uma chance em m, uma chance em m, tal. No final, a chance de que você vai ter muitas colisões aumenta muito. Então, a possibilidade de você ter colisão, mesmo com um hash universal, vai estar em você ter escolhido um m muito pequeno para a quantidade que você está fazendo. Tá? Então você escolheu um m pequeno, e esse m pequeno, ele leva a ter muitas colisões na hora que você está inserindo os elementos. Tá? Mas se o seu hash é universal, você já fez um bom trabalho também. O que nós vamos ver agora é algumas coisas bem simples para poder montar hashes universais, tá? É bem tranquilo de se fazer também. Deixa eu parar a gravação aqui.